Fala galera, explica aí. Cara, hoje nós vamos falar sobre eletrização por indução. Uma outra metodologia de fazer eletrização entre corpos que previamente poderiam estar, inclusive, neutros, ok? No esquema nosso hoje, física, Thiago Ottoni aqui com vocês. Vamos nessa? Cara, é o seguinte, ó. Nós já vimos aqui no Explica aí falar de dois tipos de eletrização. A eletrização por contato e a eletrização por atrito. Vamos só recordar em um minutinho. A eletrização por atrito era aquela em que você pegava os corpos, esfregava um no outro, o que obrigava elétrons a migrar de um para o outro. Quando elétrons migram de um corpo para outro, o corpo que está ganhando elétrons, ele vai acabar ficando com excesso de elétrons. Então ele vai ficar eletricamente negativo. O corpo que está perdendo elétrons é o corpo que está, no caso, ficando com excesso de prótons. Se fica com excesso de prótons, fica eletricamente positivo, beleza? No esquema da eletrização por atrito, deve se lembrar sempre, os corpos no final devem sempre ficar com cargas de sinais contrários, ok? Mas tem uma outra forma de eletrização que a gente viu também aqui, a eletrização por contato. No contato, você pode ter os dois corpos previamente eletrizados, mas você também pode ter um deles eletrizado enquanto o outro estiver neutro ainda. No contato, a coisa é bem simples, você toca um corpo no outro ou você liga um fiozinho interligando os dois corpos. Nesse esquema, quando você toca um corpo no outro, vai haver a troca de cargas, mas lembre, só quem se move são os elétrons. Prótons não podem se mover, então elétrons vão migrar do corpo que está com mais elétrons indo para o corpo que está com menos elétrons. Lembre também do seguinte, quando a eletrização por contato acontece, você faz uma operação matemática simples. Você vai somar todas as cargas envolvidas no processo e vai depois, quando separar os corpos, dividir pela quantidade em que eles aparecem. Se fossem dois corpos eletrizados por contato, um corpo com carga 10 e o outro corpo eletricamente neutro. Quando tocar os dois um no outro, vai haver o quê? A soma total de cargas é o 10 de um, mais o neutro, a carga total é 0, a carga líquida. Nesse caso, o 10 com 0 fecha 10. Quando eu separo, cada um vai carregar apenas quanto? 5 de carga, ok? Então vamos recordar como é que acontece agora o terceiro, o último tipo de método de eletrização. É a famosa eletrização por indução. Na indução, tem 3 características que você não pode se esquecer. A primeira, cara, é o seguinte, olha, você não pode tocar, não pode haver toque. Segundo, você não pode esfregar. O toque acontece quando a eletrização é por contato. Esfrega é quando a eletrização é por atrito. No caso da eletrização por indução, você só pode aproximar. E quando você aproxima um corpo de outro, sendo que na eletrização por indução, um deles, pelo menos um deles, tem que estar previamente eletrizado, ok? O mais correto na indução é que um deles esteja eletricamente carregado e o outro esteja neutro. Mas como é que acontece o processo da indução? Vou só lembrar vocês uma coisa. Acontece muito quando vocês encostam o braço no tubo de imagem da televisão antiga. Quando você encosta o braço no tubo de imagem da televisão, você já percebeu, os pelinhos do braço ficam todos arrepiados, eletrizados por indução. Você já percebeu também a eletrização por indução? Quando você encosta em qualquer superfície e seu braço arrepia, aquela superfície está eletrizada e está induzindo os pelinhos também a ganhar carga elétrica, ok? No esquema nosso, como funciona na física nossa do dia a dia? Como é que funciona agora nessa física que a gente vê, por exemplo, no Enem e em vestibulares? Vamos lá? O cara aqui faz o seguinte, ó. Eu tenho 2 corpos, só que um deles está previamente eletrizado. O corpo previamente eletrizado com carga positiva. E essa esfera metálica eletricamente neutra. Mas você se lembra o que é um corpo eletricamente neutro? Lembra? Corpo eletricamente neutro não é aquele corpo que só tem nêutrons, porque nenhum corpo só pode ter nêutrons. O corpo, ele sempre tem prótons, nêutrons e elétrons, já é natural da estrutura atômica. O corpo, para estar eletricamente neutro, o detalhe é que ele tem que ter quantidades iguais, equilibradas de nêutrons, de prótons e elétrons. Quando o corpo tem a quantidade igual de prótons e elétrons, positivos com negativos, um anula o outro, acaba a carga líquida 0, ok? Acho que é o que a gente chama de corpo neutro.
eletricamente descarregado. No esquema nosso, a gente tem uma esfera metálica, para começar, uma esferinha metálica eletricamente neutra, e vamos colocar perto dela um corpo previamente eletrizado. E aí a gente vai ver o que acontece com essa eletrização. No esquema, primeira coisa que você tem que prestar atenção: nossa esfera está eletricamente neutra, como foi dito, e o corpo eletrizado positivamente. Aí a gente entra num campo um pouco diferente da eletrização. A gente entra num processo natural que a gente conhece, que é a atração entre cargas elétricas de sinais contrários. Lembre que toda carga de sinal contrário atrai outra carga, ok? No esquema nosso, eu tenho aqui uma carga positiva. Esse lado da esfera está mais próximo dessa minha carga. Nesse caso, esse lado da esfera vai fazer a junção de cargas negativas. As cargas negativas da esfera vão migrar para ficar pertinho, porque positivo atrai negativo e positivo repele positivo. Do outro lado, vai haver o acúmulo das cargas positivas. Então, o que nós temos? Cargas negativas de um lado, cargas positivas do outro. Quem fez isso? A indução. A carga positiva que você aproximou induziu a separação de cargas dentro da nossa esfera. É a hora de fazer uma outra jogada interessante, é a hora de ligar o famoso fio terra. Um fio de aterramento é um fio que serve para escoar cargas em excesso ou receber da terra cargas em excesso. A simbologia usada para o fio terra é essa aqui, ó. Parece, por exemplo, tá, uma sequência de retas paralelas ficando cada vez menores. Essa é a sequência aqui, é chamada de fio terra, beleza? No caso de vocês, para que serve o fio terra? No dia a dia nosso, o fio terra serve para escoar cargas elétricas em excesso que está num aparelho qualquer, impedindo, por exemplo, que esse aparelho venha lhe dar choque ou impedindo até descargas dentro do próprio equipamento e a queima do mesmo, beleza? No esquema nosso, nosso fio terra vai servir como um método para eletrizar esse camarada. No instante que a gente colocou essa aproximação, até agora só fizemos a separação de cargas. Mas esse lado eletricamente positivo não está gostando de ficar muito próximo um do outro os prótons. Então o que é que eles fazem? Eles vão puxar através do fio terra elétrons, porque a gente sabe dessa lei. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Nesse caso, prótons vão puxar da Terra quem? Os elétrons. E esses elétrons vão acabar subindo. Suponhamos, então, que 3 desses elétronzinhos subiram. Quando eles chegaram lá em cima, eles criaram o primeiro desequilíbrio elétrico. No início, a nossa esfera era uma esfera metálica eletricamente neutra. A aproximação do corpo positivo fez a separação das cargas. O lado onde eu liguei o fio terra, como era o lado positivo, acabou atraindo elétrons. E esses elétrons subiram. Mas se eu quisesse agora, se eu quisesse cortar o fio terra, o que aconteceria? Bom, antes de mais nada, se nós afastássemos primeiro o corpo, se ele deixasse de existir, essa indução não aconteceria. Se isso fosse possível, afastar primeiro o corpo, todas essas cargas aqui iriam querer trocar entre elas as informações, e o que aconteceria? Um positivo anularia um negativo, e esses elétrons voltariam para a Terra pelo mesmo caminho que subiram. Então, não faria grandes efeitos se eu afastasse primeiro o corpo. Mas o que aconteceria se eu cortasse primeiro o fio terra e depois afastasse o corpo? Se eu cortar o fio terra, eu acabei de manter os meus elétrons presos. Eles não têm mais por onde escoar. Agora é que a coisa fica interessante. Por quê? Ao cortar o fio terra, eu não permito mais que esses elétrons retornem para a Terra. Quando eu afastar o corpo, o que vai acontecer? Positivos que estavam de um lado anulam os negativos que estavam do outro. Mas uma coisa legal aconteceu. Os 3 eletronzinhos que subiram através do fio terra ficaram presos na nossa esfera. Se elas ficaram presas aqui na esfera, essas partículas de cargas, o quê? Negativas, fizeram seu corpo no final ficar eletricamente negativo. Então, recapitula aqui comigo. Se eu aproximei um corpo positivo, ele induziu
a nossa esfera metálica a ficar carregada negativamente, ok? Mas o que aconteceria, professor, se caso fosse o contrário? Se ao invés de aproximar um corpo eletricamente positivo, você tivesse eletrizado agora, aproximado um corpo eletricamente negativo? É o segundo exemplo aqui. Se eu aproximar um corpo eletricamente negativo, ele também vai induzir. Só que na indução agora, a gente vai de novo separar cargas. Só que essa separação acontece um tanto diferente do nosso primeiro exemplo. Positivo atraía negativo, só que agora o nosso corpo é negativo. Então ele vai atrair para essa extremidade os positivos. Positivos atraídos para um lado e negativos repelidos para o outro. Isso quer dizer que, mais uma vez, nós fizemos uma separação de cargas por indução. Mais uma vez, a gente vai ligar o fio terra, aquele carinha que permite a passagem de elétrons entre a esfera metálica e a Terra, ok? No esquema nosso, vale a pena lembrar que os suportes onde se apoiam a esfera devem ser isolantes. Por quê? Não podem ser condutores, senão haveria troca de cargas entre as superfícies e a própria esfera. Esse suporte isolante garante que a troca só aconteça através do fio de aterramento, do famoso fio terra. Mas como nesse caso os elétrons vão migrar? Olha aqui comigo. Nesse esquema, esse lado da esfera é um lado agora negativo. Só que negativo não quer conviver perto de negativo, porque as cargas que têm sinais iguais, elas se odeiam, elas se repelem. Nesse caso nosso, essas cargas de sinais iguais, elas vão querer migrar. Elas agora vão descer. Elétrons podem se mover. Então, 3 elétronzinhos acabaram descendo. Se esses elétrons acabaram descendo, ficaram com menos elétrons lá em cima. Os 3 migraram, voltaram para o aterramento. E aí, de novo, nós vamos cortar o fio terra. Se eu corto o fio terra, eu impeço que os elétrons que desceram retornem. Então eu mantive agora o corpo eletricamente carregado e vou afastar o meu outro objeto que tinha usado na indução. Nesse esquema, nós vamos fazer a troca de cargas e mais uma vez nós vamos verificar o quê? Que acontece o acúmulo de cargas, só que agora de sinais contrários. Como a nossa esfera agora cedeu seus elétrons para a Terra, vai ficar sobrando prótons. E se ficar sobrando prótons, a nossa esfera acaba ficando carregada positivamente. Então, na indução, você não precisa tocar, você não precisa esfregar. Mas quando você aproxima, o indutor faz o induzido adquirir carga de sinal contrário. Se o indutor é positivo, você vai fazer com que o induzido adquira sinal negativo. Mas se o condutor for negativo, você faz o induzido adquirir sinal positivo. Beleza? Explica aí, você tem todo o suporte que você precisa para se preparar bem para o Enem, para qualquer prova de vestibular. Lembra sempre disso e dá o seu acesso aí, verifique seus exercícios, faça seus simulados, corre atrás, tá? Porque a gente está aqui para ajudar vocês. Valeu?